é autodidata iniciante, tentou técnicas complicadas como o Palácio da Memória, como o Segundo Cérebro, como a Pirâmide de Bloom e fica gastando mais tempo tentando entender como estudar corretamente do que de fato estudando e aprendendo o que você deseja. Nesse vídeo eu vou te ajudar a destravar o seu aprendizado, isso porque o que você precisa agora não são técnicas complicadas. O que você precisa agora são técnicas funcionais, úteis para o seu dia a dia, mas que sejam simples de entender, sejam fáceis de implementar e te tragam um resultado o mais rápido possível. Então, se você quer aprender que técnicas são essas, eu vou te contar todas elas depois da vinheta. Fala, estudante, tudo bom? Meu nome é Adriano e aqui nesse canal você vai aprender práticas autodidatas para aprender de maneira duradoura conhecimentos e habilidades. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou te mostrar 5 técnicas que vão te ajudar a acelerar o seu aprendizado. E para esclarecer mais ainda, eu vou te apresentar os 5 pontos que a gente vai tratar no vídeo de hoje. A primeira coisa que você precisa entender, existe uma habilidade chamada intensidade do foco. Isso aqui é essencial para autodidatas. Tá? Essa habilidade ela é composta ali por 3 micro habilidades, que é o ativamento do foco, a manutenção do foco e o reset do foco. Tem outra coisa também, mas isso daqui já é o suficiente. Então imagine o seguinte, se você, eu tenho 4 horas para estudar, você senta, começa a estudar, não se distrai, consegue trabalhar de maneira focada aquele material para que você domine aquele material. Isso daí é algo que todo autodidata sonha e você consegue fazer isso, mas precisa de treinamento. Eu vou te mostrar como fazer daqui a pouco. Depois, eu vou te mostrar um hábito essencial se você quiser se tornar um autodidata e aprende com excelência. Tá? Então é um hábito que ele funciona muito bem, que é para você sempre utilizar nas sessões de estudos, mas olha que interessante, caso você nunca tenha ouvido falar da técnica, caso você não tenha feito essa técnica antes, ela te dá um resultado imediato. Hoje ainda, se você for estudar, você consegue utilizar isso daqui que eu vou te mostrar. E aí, conforme você, com o tempo, constrói esse hábito, vai ficar mais fácil ainda o seu aprendizado acontecer. E finalizando o vídeo, eu vou te mostrar como fixar na memória o que você estudou, como fazer com que aquele conteúdo que você se esforçou para aprender, como que eu faço que esse conteúdo permaneça comigo ao longo da vida, que ele agregue a minha inteligência e se mantenha, né, ao longo da minha existência. Então, começando ali pela ativação do seu foco. Adriano, o que é a ativação do foco? Preste atenção aqui. Quando você senta para estudar, um monte de coisa tem que estar pronta. E esse monte de coisa não pode pesar na sua cabeça. Se pesar, vai construir um resíduo de atenção que vai comer ali o seu foco. Então é como se você precisasse de estar 80% focado no conteúdo para entender o conteúdo, ficar imerso nele, mas aí você senta para estudar e está no 30%, está no 40%. Não é isso que a gente quer. A gente quer fazer o trabalho apropriado para que a gente sente aqui com o máximo da nossa atenção, 80% ou para mais, e consiga performar bem dentro daquela 1 hora, dentro daquela 2 horas. Ninguém tem o tempo todo para ficar estudando e o tempo que a gente tem, a gente não quer desperdiçar, não é verdade? E a primeira estratégia para ativar o seu foco é o planejamento semanal. A maior parte dos estudantes já está familiarizado com o planejamento semanal e eu já tenho também um vídeo explicando em detalhes como fazer esse planejamento. Se você não sabe o que é, a ideia do planejamento é você ter uma série de perguntas relacionadas ao seu estudo e que você vai responder em um dia da semana. Por exemplo, uma pergunta relacionada ao que você irá aprender, ao conhecimento. O que eu vou aprender essa semana? Quais são os assuntos, os tópicos? Uma pergunta relacionada às habilidades de serem desenvolvidas. O que eu preciso fazer essa semana? Treinar essa semana? Uma pergunta relacionada a comportamentos recorrentes, aos hábitos. Por exemplo, o que eu tenho que fazer com recorrência essa semana? Uma maneira fácil de ver isso é em um cenário onde você está estudando sobre juros simples, juros compostos. E aí existem as fórmulas, né? 4 ou 5 fórmulas para cada um dos tipos. E aí você tem que, 1, decorar a fórmula, e 2, se acostumar a usar essa fórmula, e 3, interpretar em um texto, em um contexto, as variáveis relacionadas às formas, tirar esses dados, plotar na fórmula e então responder a fórmula.
Entende? São coisas variadas que você, ao diferenciar no seu planejamento, vai ficar mais fácil de você fazer a intercalação. Um dia eu pego o conteúdo, outro dia eu treino, outro dia eu reviso, outro dia, tá entendendo? Isso é muito bom para construir a durabilidade dos conhecimentos e das habilidades. Duas coisas para você fazer: rotina matinal de revisão e o planejamento do dia. Adriano, o que é a rotina matinal de revisão? A ideia aqui é começar a se acostumar com uma coisa chamada sessão de estudos. Como é que ela funciona? É a estrutura que você definiu, que você vai seguir para estudar o assunto. Então, por exemplo, a primeira coisa da estrutura é fazer uma revisão. Então, a rotina de revisão é basicamente isso. Nesse primeiro momento, vou estudar agora. Primeiro momento, vou revisar ali por 10, 20 minutos. E aí depois eu vou fazer outra coisa, depois outra coisa. E o planejamento do dia. O que é isso? Quando você cria um planejamento semanal, muitas vezes a sua estimativa do que pode ser feito, pode ser estudado, é muito exagerada e fora da realidade, fazendo com que ao final da semana você chegue à conclusão de que você não conseguiu cumprir 20, 30, nem 50% do planejado. O que a gente faz aqui é uma rotina de olhar todos os dias o planejamento semanal, a fim de orientar as nossas ações. Eu não quero fazer coisas que não avancem o meu planejamento. Então eu vou criar o plano e eu vou seguir. Para seguir esse plano, eu preciso estar constantemente observando ele para saber se eu estou ou não no caminho que eu mesmo defini. Olha, muitas vezes quando você começa a sentir uma angústia ao começar a estudar, ou você começa a sentir um desconforto ao começar a estudar, isso me diz que existe um hábito que foi construído ao longo do tempo e que te fez desgostar ou não gostar de estudar. Isso daqui é uma pequena gota no copo d'água que ao longo do tempo vai te ajudando a mudar essa perspectiva. Como é que ela vai funcionar? Então você vai criar um mantra para o momento onde você começa a estudar. O mantra é uma frase simples, não precisa ficar muito tempo ali. Eu coloco algo assim: vou começar a estudar agora. Ou agora é hora de começar a estudar. Uma outra pessoa que eu conhecia, ele dizia algo assim: eu sou um estudante que estuda agora, ou seja, ele atribuía a identidade dele: eu sou estudante que estuda todos os dias, ao comportamento. É uma frase, é um mantra que você fala: agora é hora de estudar. Beleza, agora é hora de estudar. Beleza, vou começar a estudar agora. Entende? É uma frase simples que você pode anotar, colocar no seu ambiente de estudos e toda vez que começar a estudar, você olha e revisa essa frase. Algo simples de segundos e que vai te ajudar ao longo do tempo, tá? Não é no curto, mas é no longo prazo. Você vai começar a se acostumar e parar com essa angústia toda quando você começa e precisa estudar. A próxima dica tem a ver com blocos de tempo. A ideia aqui é que por mais que você consiga planejar a sua semana, muitas coisas podem acontecer e podem te atrapalhar. A ideia aqui é que você observe a sua semana como um todo e perceba quais são os momentos que você estima, que você acredita poder estudar. Então, aqui eu vou conseguir estudar, aí depois eu vou conseguir estudar aqui e depois eu vou conseguir estudar ali, tá entendendo? Basicamente você vai agendar momentos da sua semana no seu Google Agenda, se você usa o Google Agenda, em que nesses momentos você vai se dedicar a intensivamente estudar. Eu te mostrei algumas habilidades, ou estou te mostrando, né, algumas habilidades que você pode desenvolver para conseguir chegar ao estudo intensivo. Então, como que a gente vai fazer para manter o foco durante os estudos? A primeira coisa é você se acostumar com blocos de tempo. Bloco de tempo é um período reservado para estudar, como eu expliquei agora há pouco. Mas passando por isso daqui, outra coisa que ajuda é ter um horário para estudar, início e fim. Eu vou estudar de 9 às 10, de 9 às 11, de 8 da noite às 10 da noite. Isso daqui vai estar lá no seu planejamento semanal. Apesar de estudar poder ser um compromisso, ele não é necessariamente algo que você é obrigado a fazer. Então é preciso que você tenha uma hierarquia de priorização. Então você consegue, eu me planejei para estudar hoje de 9 às 10.
10, beleza, mas aí chegou 9 horas e alguma coisa aconteceu e que eu preciso fazer essa coisa e não posso estudar. Então, nesses casos, você tem que ter esse discernimento de priorizar o que é de fato uma prioridade. Mas priorização de tarefas é um assunto para um outro vídeo. Agora, o assunto é motivação. A motivação tem vários detalhes, várias coisas que influenciam, mas eu encontrei essa maneira, essa ferramenta em um livro chamado Scrum, que é um gráfico de desempenho. Você pode criar um gráfico de desempenho, por exemplo, na semana 1, digamos que você estude 2 horas por dia, com um bloco de 30 minutos, né? Então vai ser 4 blocos para dar 2 horas, né? Então, em um dia você estuda 4 blocos, em 5 dias você estuda 20 blocos, entende? Se você, na semana 1, estudar 20, na semana 2, estudar 20, você consegue se motivar, você está mantendo o seu desempenho. Se você cair, você consegue se motivar para que na semana que vem você faça melhor. E se você aumentar, você pode também se motivar para aumentar um pouco mais a quantidade do tempo, ou trazer de volta ali para os 20, ou assumir que você está pagando por uma semana passada que você não estudou, ou um ou 2 blocos, entende? Então é uma característica que vai te ajudar a se motivar. Mas é uma coisa importante, essa técnica aqui, ela funcionou para mim durante 3 ou 4 semanas, depois ela parou de funcionar. Ficou chato ter que abrir uma planilha e colocar isso daí. Então use isso daqui em períodos onde você está percebendo um baixo nível de motivação. Agora, uma regra que vai te ajudar a aumentar o tempo de foco durante os estudos. Então, se você acha interessante ou impressionante a habilidade de ficar de maneira imersiva estudando durante 60 minutos, durante 4 horas, durante 5 horas, sem se distrair, essa daqui é a maneira que você precisa seguir para chegar a esse resultado. Então, como é que funciona? O bloco tem 30 minutos e aí você vai se perguntar ao final se você conseguiu ficar concentrado durante esses 30 minutos. Digamos que a resposta seja sim. Se a resposta é sim, você volta para o próximo 30 minutos até vencer a 1 hora, 2 horas, que é o seu alvo. Mas digamos que a resposta seja não. Se a resposta for não, o que você faz? Você diminui 10 minutos do bloco de tempo. Então, se o bloco era 30 minutos, agora é um bloco de 20 minutos. E aí você faz 20 minutos, depois se pergunta, eu consegui? Se a resposta for sim, o que acontece? Você aumenta 10 minutos. E se a resposta for negativa, você novamente diminui 10 minutos. Isso daqui é uma estratégia para aumentar progressivamente a quantidade de tempo que você consegue ficar concentrado. Eu uso esse tipo de estratégia há anos e até hoje continua funcionando. É uma estratégia fenomenal, simples de aplicar. Muitos estudantes durante o aprendizado acabam ficando com muito sono, acabam se distraindo, acabam se frustrando por não conseguir manter a linha de raciocínio sem pensar em coisas que não tem nada a ver com aquele assunto. Exatamente por isso que eu vou te passar essas 3 dicas agora. Então, para resetar o foco, existem algumas práticas que eu recomendo. A primeira delas é uma prática de fazer aeróbicos. Para que ela serve? Eu não sei sobre os seus hábitos, mas é comum você acordar de manhã, escovar os dentes, tomar o café da manhã e ir direto estudar. Outra coisa é você chegar do trabalho e ir direto estudar. O problema disso é que o seu corpo não está muito preparado para aquela atividade cognitiva. Então, o aeróbico, ele serve para você aquecer o seu corpo, para ficar preparado a oxigenar o seu corpo, para movimentar o seu corpo, para que você não boceje, para você não ficar muito cansado, para você dar conta daquele material que vai cobrar da sua cabeça uma reflexão, vai cobrar da sua cabeça um pensamento profundo. Então, toda vez que você se perceber se distraindo por causa de sono, por causa, eu não estou pensando em nada, porque você não está com muita vontade, faça um aeróbico. Pesquise no YouTube vídeos de alongamento articular e deixe salvo para você utilizar. Tem vídeos de 3, de 5 minutos, funciona sempre. A dica 2 é usar a regra dos 5 segundos. A regra dos 5 segundos serve para quê? Bom, você está estudando e você está distraído. Como assim?
você viu um filme ontem, ou você conversou sobre algo com outra pessoa, e a sua cabeça, sempre que você para de prestar atenção, ela vai para aquele cenário. É como se você tivesse criado um loop, um hábito na sua cabeça, e que você não está conseguindo controlar essa distração. Aí você usa a regra dos 5 segundos. Como é que ela vai funcionar? Passo 1, você perceber que a distração aconteceu. Nossa, me distraí de novo. Passo 2, fazer uma contagem regressiva de 5 a 1. Aí você, percebi que eu me distraí, 5, 4, 3, 2, 1. E o passo 3 é mover-se fisicamente. Como assim? Percebi, 5, 4, 3, 2, 1, viro a minha cabeça e começo a ler o livro. Ligo a videoaula ou começo a fazer anotação. E aí perceba, como dura 5 segundos a técnica, é comum para você reprogramar, entre aspas, esse circuito de hábito que você criou. É como se fosse aquela musiquinha minhoca, não tem? Você precisa quebrar esses padrões. E essa técnica vai te ajudar a quebrar o padrão e direcionar. Você quebra o padrão no passo 1 e 2 e direciona no passo 3. A dica 3 é anotar suas distrações em uma folha de papel. Essa dica aqui é para um cenário bem específico. Olha só, tenho vários papéis aqui, né? Esses papéis, eles servem para capturar ideias, pensamentos, reflexões, coisas que eu quero fazer, objetivos, projetos, rotinas, etc, etc. Então, não é para eu tô distraído com alguma coisa que não tem nada a ver. Eu tô me distraindo porque eu tô pensando em algo que eu tenho que fazer, ou algo que eu tenho que pensar, ou algo que, tá entendendo? Então, algo útil. Se eu tô me distraindo com algo útil, em vez de eu tentar quebrar o padrão e ignorar, o que eu vou fazer? Eu vou capturar essa coisa que tem algum valor para mim, eu vou separar para pensar depois. Vai ter um momento, não sei onde, não sei quando, que eu vou parar, vou reler e vou lidar devidamente com esse papel. Uma coisa essencial aqui é que essas 3 dicas são coisas que você vai fazer de maneira recorrente. Então se acostume a fazer isso daqui a depender do cenário que você se encontrar. Agora que a gente lidou com o foco e sabe como desenvolver o estudo intensivo, a gente precisa saber como que a gente lida com o aprendizado, como a gente melhora o nosso processo de aquisição de conhecimentos e habilidades. Esse hábito aqui vai te ajudar demais nisso. O nome do hábito é pré-estudo e tem um momento específico para você usar e tem uma forma específica para você usar. Então, o pré-estudo vai funcionar assim. Antes de estudar, é o momento de usar ele. Adriano, não entendi. Lembra que eu falei que primeiro você faz a revisão? Ótimo. E segundo, o que eu faço? Eu faço o pré-estudo, tá? O que é o pré-estudo? É uma preparação para consumir o material. Então, prepara um mapa na sua mente sobre os conceitos a serem aprendidos. Eu sei, isso é um pouco confuso. Eu vou te desenhar o que você precisa pegar daqui. Preste atenção nessas caixas. O que é isso? Olha só, caixa 1, você tem o pré-estudo. Caixa 2, você tem o estudo. E a caixa 3, você tem a memorização. Adriano, ainda não está muito claro. Então, olha só o seguinte, quando você está lendo o livro, você está aqui, nessa caixa do estudar. Eu estou estudando agora, eu estou consumindo o material. Quando você consome o material, entende esse material, é comum que a gente memorize as informações. Onde que entra o pré-estudo aqui? Preste atenção nessa área aqui debaixo da caixa do estudar. Quando você estuda, lá no seu cérebro, você vai criando conexões entre os neurônios, tá? E o conhecimento pode ser entendido como o agrupamento desses neurônios. Então, o agrupamento desses neurônios seria como se fosse uma fórmula que você aprendeu lá em matemática, ou o nome de um rei famoso. O que acontece é que, com o passar do tempo, essas conexões aqui, elas vão ficando enfraquecidas. Você tenta lembrar o nome do rei e eu estudei isso em algum lugar, eu estudei isso em algum momento, mas você não consegue recuperar esse agrupamento. Não que você tenha o perdido, mas é difícil de recuperar. Então o pré-estudo é essencial antes de estudar por causa disso. O conhecimento é armazenado no seu cérebro através de agrupamentos de neurônios. Quando você se lembra de algo, você está lembrando ou reativando os agrupamentos criados anteriormente. Quando você faz o pré-estudo, você cria um esqueleto do agrupamento na sua cabeça. Então você não sabe sobre frações ainda, não sabe sobre a regra de 3 ainda, não sabe, mas você sabe que você vai estudar esse assunto na aula de hoje, no capítulo de hoje. Você fazendo o pré-estudo, você seta a estrutura de conhecimento que você vai receber. Então você faz, por exemplo, uma pergunta: o que é a fórmula do juros simples? Como que eu uso a fórmula
do juros simples? Será que eu já usei a fórmula do juros simples sem saber? Será que alguém da minha família usa essa regra do simples? Será que eu uso no supermercado? Será que o supermercado usa comigo? Aí você faz perguntas, indagações, investigações a respeito do assunto que você está prestes a estudar. Quando você faz isso daqui, você gera uma estrutura que não foi preenchida. É só uma estrutura, é só o esqueleto do conhecimento. Esse esqueleto será preenchido. Vai ser preenchido quando? Quando você for estudar de fato. Aí você vai estudar e o professor de repente, a regra de 3 funciona assim. Você usa nessa situação, naquela situação. Aí você de repente, nossa, sério, caramba, entendi, hein? Professor, o supermercado usa? Usa, ele pode usar nisso, ou naquilo, ou naquele outro cenário. Aí você, nossa, beleza. Tá entendendo? Você criou antes da estrutura e está preenchendo agora a estrutura. Quando você faz isso, o conhecimento já tem um local para ser organizado na sua cabeça. E isso vai facilitar o seu aprendizado, vai facilitar a sua memorização. É isso que você tem que fazer antes de estudar. Olha, quando você está querendo aprender coisas novas, novas habilidades, novos conhecimentos, você vai encontrar basicamente 3 problemas. Problemas associados à sua produtividade, problemas associados à compreensão desse novo assunto, assuntos complexos, difíceis, e a memorização desses assuntos no longo prazo. Exatamente por isso que eu organizei a metodologia do treinamento Fórmula Habilidade de Estudos nesses 3 pilares. Você vai aprender algumas habilidades para treinar mesmo, para melhorar a sua produtividade, depois a sua compreensão e, por último, a sua memorização. Assim, você tem os 3 passos necessários para que você consiga aprender qualquer assunto e ainda ser extremamente produtivo e eficiente ao longo do tempo em que você pretende adquirir cada vez mais conhecimento. Se você quiser conhecer o Fórmula Habilidade de Estudos, o link para conhecer eu coloquei aqui na descrição ou no comentário fixado. Mas continuando aqui, eu vou te mostrar como que você faz para fixar na sua memória o que você está estudando. É uma habilidade fundamental que você precisa, porque ninguém quer perder tanto tempo assim estudando para esquecer depois. A gente precisa de técnicas e estratégias para fazer com que o aprendizado, o conhecimento, as habilidades permaneçam ao longo da nossa vida. Então, nesse momento, o que é mais importante é que você entenda a dinâmica entre a codificação e a recuperação. Quando você entende codificação e recuperação, você vai conseguir saber a todo momento se o que você está fazendo está te ajudando a lembrar depois do que você está estudando ou se está te ajudando a esquecer depois do que você está estudando. Então, esse daqui é o modelo Multistore, tá? É o modelo que eu ensino lá no treinamento e ele é importante para entender como o aprendizado e a memorização funcionam. Explicando por cima, a gente vai ter as informações do mundo que chegam até você pelos sentidos, né? As informações sensoriais. Essas informações sensoriais são percebidas, mas se você não prestar atenção, tá vendo aqui, ó, attention, se você não prestar atenção, ela é o quê? Esquecida, ela é perdida. Algumas informações são perdidas, outras não. Então, estou lá estudando, prestei atenção. Beleza, então prestar atenção é o primeiro passo. E aí depois, o que a gente faz? A gente precisa, nessa segunda fase, lidar com a informação. Primeira palavrinha que você precisa lembrar é uma palavra chamada memória de trabalho. Ou seja, você precisa trabalhar a informação. Copiar passivamente não funciona. O estudativo funciona. Ouvir sem refletir não funciona. Ouvir, pausar e pensar, aí funciona. Então nessa área aqui é onde você irá gastar mais energia cognitiva, tá? E aí assim que você fizer isso, esse trabalho, as informações, aí a gente tem aqui a palavrinha importante, são codificadas. Onde que elas são codificadas? São codificadas na memória de longo prazo. Mas aí você entende, né? Eu codifico e depois eu recupero. O recuperar entra onde aqui? Então imagina o seguinte, você pegou o livro, comprou o livro da Amazon, leu o livro, beleza. Aí você vai colocar ele na estante. A estante tem todos os seus livros. A estante é o quê? É a memória de longo prazo. Beleza. Aí quando você for ir lá na estante e pegar o livro novamente, o que é isso? É a recuperação, tá? Então eu quero que você perceba 2 coisas. Primeiro, a recuperação é que você vai ir lá na memória e vai puxar a informação necessária. Segundo, é que a informação que você puxar, ela será o quê?
trabalhada na memória de curto prazo, né? A memória de trabalho. Entendeu essas duas coisas? Com isso em mente, a gente passa para esse organograma aqui. Então a gente tem aqui primeiro a memória de trabalho e depois a gente tem a memória de longo prazo. A gente precisa fazer algumas práticas autodidatas para codificar, olha só o C aqui, e a gente precisa fazer algumas práticas autodidatas para recuperar. Aí eu te pergunto, você que está reclamando sobre os seus estudos, você que está insatisfeito com os resultados dos seus projetos de aprendizado, você tem feito práticas de consolidação? Adriano, não sei que práticas que são essas. Olha só, tem duas aqui que eu vou te recomendar. Você tem feito práticas de recuperação? Vou te recomendar ao final do vídeo uma prática também. Porque normalmente os alunos, as pessoas que falam comigo, dizem que não sabiam da existência disso ou da importância disso. Às vezes isso aqui é mais importante do que ver a aula. Às vezes você passa um tempo sem ver a aula e passa só um tempo fazendo isso daqui. A primeira prática de consolidação que eu te recomendo são as técnicas de anotações, porque a técnica de anotação fornece uma estrutura para você processar a informação fora da sua cabeça. Lembra? A memória de curto prazo é a memória de trabalho. Você vai trabalhar a informação aqui na memória de trabalho. Trabalhar no cérebro, né, é basicamente processamento cognitivo, né? E com uma técnica de anotação, ela fornece uma estrutura de processamento. Aqui eu dei o exemplo de um mapa mental. Você conhece a estrutura, consegue visualizar na sua cabeça um mapa mental, mas somente isso não é o suficiente. Você precisa de pelo menos duas técnicas. Primeiro, uma técnica de anotação e segunda, uma técnica que vai te possibilitar aumentar ou diminuir o nível do processamento. Você entendeu que na memória de trabalho você processa as informações. E agora você precisa entender que esse processamento ele pode ser mais leve ou ele pode ser mais desgastante. Então você pode entender que essa aqui é uma pirâmide que mede o quão difícil é esse processamento. Quanto mais baixo na pirâmide, mais leve é o processamento. Quanto mais alto na pirâmide, mais pesado é esse processamento. Então você pode perceber aqui que lá no topo você vai encontrar os filósofos, os professores, as pessoas que ganham a vida para pensar em coisas. Você está lá pensando, refletindo, raciocinando. Tá? E aqui você vai ter as práticas mais simples, mais singelas de sentar ali, dar uma olhada. Aqui vai organizar para você os estilos, os tipos de técnicas que você deveria estar utilizando. Isso daqui, esse PB, é chamado de pirâmide de Bloom, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal, é só pesquisar Adriano Cunha pirâmide de Bloom, que você consegue encontrar esse vídeo onde eu te explico um pouco dessas estratégias que você pode utilizar para melhorar a sua consolidação. Então eu recomendo fortemente que você vá lá e utilize isso, tá? Isso daqui também é uma daquelas estratégias que, se você nunca ouviu falar e experimenta da primeira vez, o seu aprendizado faz assim, dá um pico gigantesco, porque você consegue, entender rapidamente as informações. Agora que você entendeu sobre consolidação, a gente precisa falar um pouco de a recuperação, né? Que é ir lá na memória de longo prazo, puxar informações que serão usadas na memória de trabalho, né? Mas eu não esqueci sobre a recuperação. Eu deixei aqui para o final porque eu fiz esse vídeo aqui explicando uma das técnicas fenomenais de recuperação que você pode utilizar, fórmulas de flashcards para você. Eu te agradeço pela sua atenção, espero que o vídeo tenha sido útil para você. Eu quero que você continue estudando e aprendendo e desenvolvendo as suas super habilidades. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.